Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de evolução dos seres vivos. A parte 2 de conteúdo, a gente vai falar um pouquinho de outras coisas a respeito da evolução, complementando o que a gente viu na aula passada. A gente viu na aula passada algumas ideias sobre a teoria da biogênese, que é o surgimento de ser vivo a partir de matéria inanimada. A gente viu que isso meio que foi deixado de lado pela ciência, já que alguns cientistas, por meio de métodos científicos, de experimentação, provaram que isso não acontecia. Então a gente teve experimentos, por exemplo, de Louis Pasteur, com o processo de pasteurização, a gente teve a ideia do surgimento da vida a partir da Terra primitiva, a partir dessa evolução de material inorgânico e material orgânico, a partir das condições da Terra primitiva, e o surgimento dos primeiros organismos com metabolismo, que são as células primitivas. E assim, consequentemente, dando origem, de forma lenta, à vida. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, focando um pouquinho nos pressupostos de teorias que são conhecidos hoje quando se fala sobre evolução da vida. Então, evolução dos seres vivos, no caso. Então, começando pelo fixismo, o fixismo ele era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo propunha na biologia que todas as espécies foram criadas tal como são por poder divino e permaneceriam assim imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua decorrência, ou melhor, na sua descendência. Basicamente, o fixismo, as ideias do fixismo, elas trazem essa ideia de que todos os indivíduos eles nasceram da forma como são hoje. Então, um cachorro, ele basicamente é da forma como é hoje, um gato, nós, uma galinha, ou que seja, eles foram criados da forma como são hoje, sem que houvesse uma mudança significativa na sua descendência. Ou seja, se houvesse mudanças, seriam mudanças muito pequenas. Então, esse pressuposto, ele não é tão aceito pela ciência, porque a gente consegue identificar na ciência, por meio de fósseis, da embriologia, que algumas coisas aconteceram de formas evolutivas na ciência, nos seres vivos, e que a gente vai entender um pouquinho a partir de duas teorias que são basicamente a base quando a gente fala sobre teoria da evolução, que traz essa ideia da evolução a partir de características que os indivíduos vão tendo e a partir de mutações ou do próprio meio ambiente, essas mudanças vão acontecendo aos poucos. Certo? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o Lamarckismo. O Lamarckismo ele é uma teoria evolutiva proposta por Lamarck e se baseia em dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei das heranças, e a lei da herança de características adquiridas. Daqui a pouco eu explico a vocês esses dois princípios. O primeiro deles é lei do uso e desuso, e a segunda, lei de heranças de características adquiridas. De acordo com a hipótese de Lamarck, os organismos transformavam-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio, que os forçava a mudar. Essas mudanças eram, portanto, decorrentes das necessidades dos indivíduos, ou seja, para Lamarck, o ambiente, o meio forçava ou força com que os animais, que os indivíduos, com que os seres vivos, eles consigam evoluir. Por exemplo, essa ideia da girafa é uma das mais conhecidas quando se fala do lamarquismo, que é, por exemplo, ele acreditava que as girafas, há muito, muito tempo, elas eram pequenas. E como elas viviam em ambientes que apresentavam árvores altas, elas precisavam se esticar para conseguir se alimentar. E com isso foram desenvolvendo patas maiores e pescoços maiores. Só que isso aí basicamente o princípio da ideia da lei do uso e desuso. Então, se elas usavam muito pescoço, esticavam muito as patas, o ambiente fez com que elas conseguissem evoluir, forçou elas a evoluir. Só que se parar para pensar por um lado, quando a gente fala lei do uso e desuso, é como se você usar muito uma coisa, essa coisa vai se desenvolver. E se você não usar muito uma coisa, ela não vai se desenvolver, ela vai regredir. Não tem tanta comprovação científica. Na verdade, existem algumas brechas que a gente consegue perceber que isso não funciona desse jeito. Por exemplo,
De acordo com Lamarck, se você usa muito uma coisa, essa coisa tende a desenvolver. Mas será que isso acontece mesmo? Por exemplo, no nosso corpo, me corrija se eu estiver errado, uma das coisas que a gente mais usa no nosso dia a dia, todos os dias, é a nossa visão. Então, de acordo com Lamarck, se eu uso muito minha visão, ela tende a melhorar, ela tende a se desenvolver ao longo do tempo. Mas isso não acontece. A gente sabe que com o tempo nossa visão vai ficando bem pior, a gente vai começando a precisar usar óculos, enfim. Então, a lei do uso-desuso, ela basicamente apresenta algumas brechas. E quanto à lei das heranças e características adquiridas? Também tem brecha? Também tem brecha. Segundo Lamarck, se um indivíduo ele desenvolve alguma coisa no seu corpo, ele passa isso de geração em geração. Mas vamos lá para as brechas. Imagine que tem um casal. Esse casal ele gosta muito de malhar. Então eles vão lá, malham e ficam bem fortes. Então, se a gente acredita na teoria na lei das heranças adquiridas, pela ideia de Lamarck, o bebê deveria nascer forte, já que essa característica é passada de geração em geração. Mas isso não acontece. A gente sabe que se o indivíduo ele malha ou seja, essa característica foi com ele, já que o que vai dar as características ao indivíduo é o seu material, o material genético dos seus gametas. Ou seja, se um homem ou mulher ela malha bastante, essa característica não vai para os seus gametas, ou seja, não vai para o espermatozoide nem para o óvulo. Então, as teorias de Lamarck elas foram bastante importantes para que as leis da evolução elas fossem sendo desenvolvidas, mas ela apresenta, infelizmente, algumas brechas. Mas aí vem outro cientista, que é o Darwin, o Charles Darwin, que ele traz algumas ideias, algumas teorias que são bem mais aceitas pela ciência. Então, o darwinismo, ele basicamente revolucionou as teorias da evolução. Então, Charles Darwin foi um importante naturalista britânico que ficou conhecido por sua obra A Origem das Espécies, por meio da seleção natural, publicado em 1859. Nela, Darwin tentou explicar os mecanismos que levavam às mudanças das espécies ao longo do tempo e são responsáveis pelo surgimento de novas espécies. Seu trabalho apresenta dois pontos principais: a ancestralidade comum e a seleção natural. Essas duas ideias de Darwin, elas são bem mais pontuais, são bem mais específicas e apresentam mais sentido do que as apresentadas por Lamarck. Vejam só, a primeira delas foi a ancestralidade e a segunda a seleção natural. Vamos entender por que a ancestralidade ela faz bastante sentido. A ancestralidade comum pode ser denominada quando observamos, por exemplo, as características homólogas que possuem, ou seja, as características que indivíduos apresentam por apresentar algum tipo de semelhança, mesmo apresentando algumas vezes funções diferentes. Ou seja, existem algumas coisas nos nossos corpos, quando eu falo dos nossos corpos, são de corpos de indivíduos diferentes, que podem apresentar características iguais, mesmo apresentando funções diferentes. Isso é o que a gente chama de ancestralidade. Então, novamente, a ancestralidade comum pode ser demonstrada quando observamos, por exemplo, as características homólogas, as características iguais, que possuem semelhanças entre si, mesmo apresentando algumas vezes funções diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem uma nadadeira de baleia, aqui a gente tem o braço do homem, aqui a gente tem a asa do morcego, aqui a gente tem a parte dianteira de um cavalo. São totalmente diferentes. A pata de um cavalo, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia, o braço de um ser humano, totalmente diferentes. Mas veja que interessante, todos eles apresentam ossos que são praticamente iguais, que são os mesmos ossos, só que com estruturas diferentes, que foram possivelmente modificados de acordo com a evolução. Então vejam só, por exemplo, o rádio. O rádio é um dos ossos do nosso corpo. O rádio ele está nessa região do meu antebraço. O rádio ele está tanto no braço do homem, quanto no braço do morcego, quanto no braço, ou melhor, desculpa, quanto na asa do morcego, quanto na pata de um cavalo, como também na nadadeira de uma baleia. Então você perceber, todos, ó, aqui está até com cores para especificar para vocês, para facilitar a visualização de vocês. Todos esses vermelhos são os mesmos ossos, todos esses verdes são os mesmos ossos, só que eles apresentam características diferentes e funções diferentes atualmente. Então, isso diz uma coisa bastante interessante.
que todos eles apresentavam um ancestral em comum. Mesmo que muito, muito, muito distante, a gente consegue ver isso em uma coisa chamada de cladograma, ou a famosa árvore filogenética. O que é isso? A árvore filogenética é tipo uma árvore genealógica, que todo mundo conhece. Só que aqui a gente está trazendo indivíduos que são diferentes, mas que apresentavam meio que uma evolução, ou seja, um ancestral comum. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Existiu aqui um ancestral comum que deu origem a todos esses animais. Só que isso aqui não aconteceu de uma forma rápida, isso aconteceu de uma forma muito lenta. E a partir de algumas características que foram se desenvolvendo. Por exemplo, aqui tem um ancestral que ele se desenvolveu e meio que eles foram para lugares diferentes. Uns permaneceram na água, outros começaram a ir para a terra, e aí foi dando origem a indivíduos diferentes. Imagina o seguinte, é para pensar aqui um sapo. Um sapo, ele na sua primeira fase ele é um girino e depois ele vai para a terra. Imagina se o girino ele não saísse da água, ele permanecesse na água e não fosse para a terra, ele não iria se transformar em um sapo, ele iria se desenvolver e se transformar em outro animal aquático. Então é basicamente essa a ideia que traz na árvore genealógica. Então, ó, nessa árvore genealógica mais simples, aqui a gente tem, por exemplo, existiu um ancestral comum entre esses indivíduos que um veio para esse lado aqui, que aqui a gente tem a lampreia, e outro foi para outro ambiente, para outra região, que deu origem no seu organismo a uma mandíbula. E vejam que todos os que vêm em seguida eles apresentam mandíbula, todos eles. Um veio para um lado e não apresentou uma outra evolução, que foi a dos pulmões. Então vejam, aqui a gente tem outro indivíduo que saiu da água e começou a desenvolver pulmões. Parou de respirar pela água e agora começou a respirar no ar. Então aqui, ó, vejo que todos que vêm em seguida eles apresentam pulmões. Um aqui em cima apresenta moela e assim por diante. Algumas características específicas, só que isso aqui a gente está bem mais geral. Só que a árvore filogenética ela é super específica. Por exemplo, para esses mesmos animais eu trouxe mais especificidades. Daqui, ó, entre esses dois animais, aqui a gente apresenta que um apresenta a mandíbula e o outro não. Nessa parte daqui, ó, se você parar para pensar, quando vem o desenvolvimento dos pulmões, para esse lado aqui, vê os animais que apresentavam, além de pulmões, pelos também. Então vejam que esse aqui ele não apresenta moela, mas ele apresenta pelos. Então vejam só, esse aqui apresenta pelos, então a partir desse ancestral comum aqui, foi desenvolvendo, sei lá, um cachorro, um gato e assim por diante. Só que isso não acontece assim, gente. Eu tenho aqui sei lá, um animal, ele gera um gato e outro gera um cachorro. Não. Isso acontece com milhares e milhares de anos. São anos e anos de evoluções. Foram muitas espécies que nasceram, morreram para dar origem às que a gente tem hoje na natureza. Então é basicamente essa a ideia da árvore filogenética que a gente trouxe aqui, eu trouxe para vocês de uma forma bem simplificada, mas que mostra que essas características são as características apresentadas por Darwin, que é uma das principais características que provam essa característica da evolução dos seres vivos, certo? O outro ponto proposto por Darwin é sobre a seleção natural, que daqui a pouco eu vou falar o porquê que ele se distingue um pouquinho, ou melhor, bastante, do proposto por Lamarck, quando a gente falou sobre as girafas, por exemplo. Então, ó, outro ponto importante do darwinismo é a ideia da seleção natural. Darwin fez uma série de observações e pôde concluir que as populações apresentam indivíduos com diferentes características, as quais podem ser passadas de uma geração para outra. Os indivíduos que herdam características que lhe conferem vantagem de sobrevivência apresentam maior chance de desenvolver-se e reproduzir-se, passando essa característica vantajosa aos seus descendentes. Aquelas que apresentam características menos vantajosas apresentam menos chances de sobrevivência e também de reprodução. Ao longo das gerações, percebe-se que as características vantajosas vão aumentando entre os indivíduos devido ao seu maior sucesso reprodutivo. Ou seja, esse texto aqui, depois que eu explicar a vocês, para quem ficou em dúvida, depois vai ler ele e vai entender melhor. Quando a gente falava lá do lamarquismo, quando ele falava sobre a lei do uso e desuso, é tipo, tinha uma girafa pequena e ela se desenvolveu até formar uma girafa grande. Para Darwin isso não acontecia. A gente tinha uma girafa pequena e uma girafa grande em um mesmo ambiente. Só que
A girafa pequena, ela tinha dificuldade de pegar as folhas lá do alto. As girafas grandes, não. Então, isso aqui a gente chama de seleção natural. A natureza que vai dizer, esse vai ficar e esse não vai. Ou seja, as girafas grandes, que poderiam se alimentar bem melhor do que as girafas pequenas, começaram a aumentar a sua população nessa região. Ou seja, as girafas pequenas só tinham uma opção. Ou ficavam e morriam de fome, né, se as árvores fossem muito altas, ou elas iam para outra região. Então, é essa a seleção natural. Então, nessa região de árvores grandes, as girafas altas, elas permaneciam, se reproduziam e geravam outros indivíduos. Então, por isso, nessas regiões com árvores grandes, as girafas são grandes, não porque elas cresceram, mas porque permaneceram as que têm maior domínio naquela região. Então, eu estou aqui uma ilustraçãozinha para vocês que vocês vão gostar bastante e vão conseguir entender isso melhor. Imagine que em uma determinada floresta só existam folhas verdes. E lá tem insetos de todos os tipos. Quem é que vocês acham que vão ser os insetos que vão predominar lá? São os insetos verdes ou os insetos marrons? Quando a gente parar para pensar, os predadores. Se eu tenho um inseto verde numa folha verde, e nessa mesma folha tem um inseto marrom, o predador vai ver o marrom e não vai ver o verde. Então, por isso, em ambientes com as folhas verdes, não é que os insetos eles ficaram verdes por causa das folhas verdes. É porque aqueles insetos verdes eles têm mais predominância, eles eram mais fortes nessa região. Então, por isso, é mais fácil encontrar insetos verdes em locais onde tem muitas folhas verdes, porque lá eles conseguem se adaptar, lá eles conseguem se camuflar. Então, isso é basicamente seleção natural, certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham gostado desse assunto sobre evolução de seres vivos. E é isso, então a gente com esse GIF a gente conclui a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima aula.